Olá! Evo diz que polícia tem mandado ilegal para prendê-lo e denuncia o golpe. E o mesmo Evo Morales aceitou o asilo no México. E o jovem receberá multa e FGTS menor em programa de emprego do governo. Estas, outras notícias e os meus comentários você acompanha agora no Fato Brasil. E estamos começando mais um Fato Brasil aqui na WTV. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua paciência, hoje oficialmente retornando aos trabalhos aqui do nosso jornalismo da WTV Brasil. Nós estivemos um tempo aí fazendo modificações para a gente poder estar realmente num jornalismo multiplataforma. E por esse motivo nós ficamos todo esse tempo fora do ar para fazer uma atualização, para deixar o nosso jornalismo com a cara de sempre na WTV, a cara daquele jornalismo que faz a gente pensar que vai muito mais além do que parece, né? Pelo menos esse é o nosso objetivo. Aqui junto comigo, Judite está aqui na mesinha aqui comigo, como sempre, a nossa gatinha. Tem gente que fala que ter gato na mesa do jornal mostra que não há nada de profissionalismo no nosso jornal. Pois bem, o que eu posso falar para essas pessoas que não gostam, que acham que o fato de ter uma gata no estúdio não é nada profissional? Pode continuar achando, tá? A gata vai continuar aqui e pronto, é isso, né? E o que eu digo também que é o seguinte, com o nosso Fato Brasil, eu já estava com saudade, eu vim aqui na quinta-feira junto com o meu amigo Clóvis aqui para poder conversar, e a ideia do nosso programa é ele ser sim diário, ainda que reduzido, porque a gente entende que na internet a informação voa, né? Então, independente do tempo de duração do nosso programa, que nem sempre precisa necessariamente ter 30 minutos, na verdade, a gente pretende fazer programas mais compactos para que as pessoas possam assistir o Fato Brasil e que o Fato Brasil seja realmente aquele noticiário que você assiste no final do dia para você ficar informado de tudo o que aconteceu. E aí você pode interagir, ou ao vivo, ou então você manda sua mensagem no pós, ou então nos comentários do YouTube também. Inclusive falando aqui embaixo para você, ó, que está assistindo no YouTube, para você curtir, né, compartilhar. Se você está no YouTube, assinala aí o sininho, que você sempre vai receber uma notificação do nosso canal toda vez que um vídeo novo no nosso jornalismo acontecer. E aqui na WTV Brasil nós estamos fazendo várias mudanças. E esse canal da WTV Brasil é o canal que é o canal principal com o nosso nome, né, da nossa marca, nossa TV, ele vai ficar para o jornalismo. Então, tudo que tem a ver com o jornalismo, com o Hard News, Fato Brasil e outros programas que vão entrar no ar aí na linha de jornalismo, vão ser todos colocados nesse canal. Os outros programas, que não são necessariamente de jornalismo, Hard News, cada programa vai ter o seu próprio canal. Então, se você gosta do Fala Chico, você vai lá no canal do Fala Chico. Se você gosta da Hora do Esporte, você vai no canal da Hora do Esporte. Se você gosta do Expressão Cult, você vai no canal do Expressão Cult. E assim por todos os outros programas, inclusive os novos que vão entrar aí. Aí você pode se inscrever e mandar, porque nós achamos que essa é a tendência no YouTube, né? Cada canal com o seu público e com o seu tema. Além do mais, se você está com dificuldade de achar o canal do seu programa, no nosso canal mesmo, você entra lá no nosso canal, a gente coloca tudo em playlists, todos os programas. Então você pode ter acesso a todos os canais direto no nosso canal principal, youtube.com/WTV Brasil. Desde já, eu gostaria de agradecer a quem está me assistindo, principalmente algumas pessoas que estão sempre comigo, sempre ou me acompanhando, ou então estando sempre apoiando de alguma forma, né? Se eu for nomear todas aqui, seria injusto, porque eu acabaria esquecendo muitas. Mas eu agradeço desde já a todos vocês que me assistem, tá? Mas tem uma pessoa que eu preciso falar o nome, porque se eu não falar o nome, não é eu, que é a Andréa Castro. A Andréa Castro falou que me adora, que gosta do jeito do programa, gosta do meu jeito de comentar as notícias. Então, um beijo, Andréa, muito obrigado.
Eu agradeço também a minha mãe, que sempre me assiste claramente, né? Minha mãe, ó aqui a Judite, ó. A Judite sempre gosta de aparecer. O Gabriel, que tá sempre aí do meu lado, sempre dando muitas dicas. Eu sei que corre para casa todo dia para assistir. E entre outras pessoas. Além de, claro, todo mundo da WTV Brasil. Então manda um beijo aqui para todo mundo. Ó, vou mostrar a Judite aqui, ó. Ah, Judite aqui, ó. Agora levantou, tá toda esperta aqui, ó. Judite, que é a nossa gata de estimação aqui da WTV Brasil. Né, porque nós apoiamos sim os animais e a gente tem uma gatinha aqui de estimação. Isso no estúdio. Na minha casa eu tenho mais uma que adora e o Sim e o Sam, que são os meus cachorros. Mas vamos então às nossas notícias, que não são tão boas quanto os animais de estimação, mas a gente precisa repercutir. E eu acredito que uma das principais medidas assim, é justamente a crise na Bolívia, né? O presidente Evo Morales, ontem, acabou renunciando depois de um pedido do comandante das Forças Armadas, né? E o Evo foi para o México, pediu asilo lá no México, né? Então o Evo diz que polícia tem mandado ilegal para prendê-lo e denuncia, assim é aspas, tá, gente? E denuncia o golpe. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso, porque ainda sobre o Evo Morales, né? Ele aceitou o asilo no México, né? Então a informação é do chanceler mexicano, Marcelo Ebrard. Enquanto isso, o país andino mergulha no caos com o vazio de poder. Né? Polícia continua amontinada e a oposição busca reunir a Assembleia para destravar a atividade política. É o que está acontecendo na Bolívia. Né? Então, a renúncia do presidente Evo Morales, né, por pressão do exército, mergulhou a Bolívia em um vazio de poder sem precedentes. Né? O presidente afirma que foi um golpe, né? Porque existiam indícios, né, de fraude na eleição, e o presidente, no domingo mesmo, antes de renunciar, no domingo na Bolívia, tá, gente? Ele acabou dizendo que aceitava o novo pleito, novas eleições, mas mesmo depois dele ter aceitado a realização de novas eleições, o exército mandou ele sair. E ele, com medo de morrer, saiu, obviamente, e aí foi buscar asilo. Ele fez um pronunciamento de uma cidade que é berço político dele, depois parece que viajou para a Argentina e pediu asilo ao México. Então, quase todas as autoridades da cadeia de sucessão, começando com o vice-presidente Álvaro Garcia Linera e seguindo com a presidenta e os 2 primeiros vice-presidentes do Senado também renunciaram. Todo mundo renunciou. A sucessão corresponderia à opositora Janine Áñez, a terceira vice-presidente do Senado. Ela disse isso ontem, mas nessa segunda-feira apareceu chorando diante das câmeras, afirmando que sua intenção é apenas de dar uma solução para o país e não se apropriar do protesto que levou à queda do governo, né? Evo Morales, que denunciou que um grupo de policiais amontinados queria prendê-lo, ainda está no país, de acordo com o El País, tá, gente? Em terras de plantio de coca na região central de Chapare. Provavelmente porque não encontrou uma maneira de sair de lá na noite do último domingo. Aí nessa segunda-feira o governo do México afirmou que o boliviano aceitou a oferta de asilo que lhe havia sido feito no dia anterior pelo presidente mexicano, né? O líder dos autodenominados comitês cívicos, Luiz Fernando Camacho, tinha pedido a renúncia de todos os parlamentares do Movimento ao Socialismo, que é o MAS, né, que é o partido deles, e que constituem 2/3 da Assembleia Legislativa. Se sua demanda fosse atendida, a Assembleia não poderia se reunir e não haveria uma saída institucional. No entanto, nessa segunda, Camacho falou na televisão para a comunidade internacional, garantindo que na Bolívia não houve golpe de Estado, como informou ele. Disseram alguns meios de comunicação, mas uma resistência civil pacífica contra o comando de um presidente que rompeu a Constituição e foi autoritário por 14 anos, diz ele. Para a gente entender um pouco mais o que está acontecendo na Bolívia, a gente tem que entender que o Evo Morales é um presidente que foi eleito 3 vezes, ele alterou, ele entrou na justiça para ele poder ser eleito nessa 4ª vez. Rolou a eleição, a Organização dos Estados Americanos, que só aparece sempre nesses momentos, né, denunciou indício de fraudes nas eleições que o elegeram, né? A confusão toda aconteceu porque os votos, eles computam os votos de uma maneira diferente lá na Bolívia, né? Eles são todos impressos, todos no papel,
E você tem a contagem voto a voto e a contagem por colégio eleitoral, né? Que é por mesário, aliás, né? Então, os mesários recontam os votos e dão um número. E você tem uma outra contagem paralela que é feita, que é voto a voto, independente dos mesários, né? Que são as autoridades que levantam os votos de cada sessão eleitoral. Um ficou diferente do outro. E aí, de vez de retomar a nova eleição ou de fazer alguma coisa, o Evo foi lá, assumiu, né, disse que ganhou, porque primeiro paralisou-se a contagem de todos os votos, depois, um dia depois, voltou, e aí o Evo ganhou por mais de 10% de diferença, 10 pontos, aliás, desculpa, do seu opositor, que é o Luiz Fernando Camacho. E ele assumiu a presidência e disse que tinha ganhado. E aí ficou aquela coisa. Aí se iniciou o movimento, principalmente por pessoas ligadas aos movimentos mais conservadores do país. Inclusive, rolou uma foto aí no WhatsApp de que o Luiz Fernando Camacho tinha ajoelhado perante a Bíblia para assumir, né, porque ele queria assumir o governo. A gente está computando para ver se essa foto é verdadeira, mas muito provavelmente seja. O que acontece é que o movimento conservador foi contra a quarta eleição de Evo Morales. E o Evo Morales disse que aceitava uma nova eleição, já que houve esses indícios, porém, mesmo assim o Exército foi lá e pediu educadamente para que ele se renunciasse, e aí aconteceu toda essa questão. A gente vai continuar acompanhando essa questão na Bolívia porque é uma coisa muito complicada. Porque nós temos aí o partido MAS, que é o partido do presidente Evo, dizendo que é um golpe, porque ele foi forçado a deixar a presidência. E o outro lado, da oposição, mais à direita, mais conservadora, que afirma que, na verdade, o Evo ele fraudou as eleições para poder ganhar. Né? Naturalmente que nas emissoras brasileiras a gente só escutou o lado dos conservadores, porque a nossa mídia, a sua maior mídia aqui no nosso país, infelizmente, ela é conservadora. É difícil a gente ter uma mídia que fale um pouco mais da realidade. Nós vamos continuar acompanhando esse caso e eu gostaria de saber o que você acha, qual é a sua opinião do que está acontecendo na Bolívia. Nós vamos trazer o desenrolar dessa história nos próximos programas. Tá? E vamos lá. E hoje o presidente Bolsonaro, gente, ele lançou um novo programa, né? Que é o programa Verde e Amarelo, né? O programa de trabalho. O governo lançou nessa segunda-feira um programa com o objetivo de gerar vagas para jovens entre 18 e 29 anos que ainda não tiveram o seu primeiro emprego. O plano envolve cortar gastos das empresas com o INSS e diminuir a multa em caso de demissão e FGTS. Para quem for contratado nessa modalidade. Né? Havia expectativa de que o governo também incluísse idosos com mais de 55 anos no programa, o que acabou não acontecendo. O secretário especial adjunto da Previdência do Trabalho, Bruno Bianco, disse que a equipe econômica ainda pode lançar um programa para idosos no futuro. Né? Então as mudanças foram feitas via medida provisória, assinada hoje, o MP vale por 60 dias, podendo ser prorrogada por mais 60. E nesse prazo precisa ser aprovado pelo Congresso para não perder a validade. Né? Então, chamado pela equipe econômica de Programa Verde e Amarelo, o plano oferecerá a desoneração da folha de pagamento para empresas que contratem nessa modalidade. A medida só vale para vagas que paguem até um salário mínimo e meio, ou seja, hoje, atualmente, R$ 1.497. Nesse regime, as empresas elas não vão pagar a contribuição patronal de 20% para o INSS. Para compensar a desoneração, o governo vai cobrar 7,5% de INSS de quem recebe seguro-desemprego. Também não pagarão a contribuição no Sistema S e ao INCRA e ao salário de educação. O programa Verde e Amarelo poderá ser usado em até 20% das vagas da empresa. Esse programa já tinha sido, o pessoal falava, né? Na época da eleição era a famosa carteira verde e amarelo, lembra? O pessoal botava uma carteira de trabalho verde e amarelo aí, enfim, entre um monte de fake news, um monte de notícias, isso aí era uma das promessas do governo, né? Então ele cumpriu aí via medida provisória. Minha opinião sobre essa questão, eu acho que é o seguinte, todo programa que visa capacitar o jovem para o mercado de trabalho, ele tem a tendência de ser positivo. O que eu acho que é o seguinte, o que tira um pouco do positivo dele é porque para o jovem ingressar nesse programa ele tem que abrir mão de direito trabalhista. E uma marca que a gente está vendo desde o governo Temer, que agora virou a regra total no governo Bolsonaro, é justamente que a quebra de direitos trabalhistas. Aliás, todas as reformas do governo Bolsonaro têm mostrado que quanto mais pobre você é, mais imposto você paga e menos direito você está tendo. Né? A reforma trabalhista
Aconteceu isso. Agora a reforma previdenciária, por exemplo, eu ganhei mais 10 anos para trabalhar para eu poder me aposentar. Por exemplo, eu tenho 33 anos. Imagina quem está começando agora, né? Sendo que para a pessoa poder aposentar integralmente com todo com o teto, se fosse o caso, o maior valor, 100% da sua aposentadoria, de acordo com o cálculo, deveria trabalhar 40 anos. Então, é um negócio meio cruel, assim. Tudo bem que nós temos uma onda conservadora no nosso país que não concorda, parece que gosta. Eu não sei. Enfim, a gente paga INSS e agora a gente vai ter que pagar muito mais. Né? Como eu já disse em muitas outras oportunidades, eu não sou contra o INSS. O que eu sou contra é a gente pagar tanto e não ter isso de volta, não é verdade? E eu acredito que uma reforma tinha que ser feita na Previdência, sim, mas ela não era tão urgente, de verdade, essa é a minha opinião. E aí a gente vai continuar acompanhando aí para ver se essa questão da medida provisória ela continua, né? E olha só, acabou de chegar aqui, gente, agora no finalzinho, agora no comecinho da noite, as Forças Armadas anunciam o envio de tropas às ruas na Bolívia, né? Então, o comandante das Forças Armadas da Bolívia, William Kaliman, anunciou em cadeia nacional de televisão nessa segunda-feira que vai enviar tropas às ruas do país para realizar a operação armadas em conjunto com a polícia contra grupo de vândalos. Então, eu acho engraçado que quando o grupo que vai protestar não é a favor da linha de quem está no poder, assim, aí é sempre chamado de vândalo, né? É engraçado isso, né? Eu realmente estou muito preocupado com a designação, o andar da democracia no nosso continente. Porque nós estamos vendo grupos, o Chile mesmo, muitos protestos, e o presidente não arreda o pé, o presidente do Chile, né? Então, eu tenho as minhas ressalvas em relação a isso, e durante a semana a gente vai ficar falando. E eu não poderia terminar o programa sem falar do Lula. Pois é, mas eu vou falar de uma outra pessoa que citou o Lula, que é o Ciro. Pois é, o Ciro, ele disse o seguinte, que o Lula não tem nada de inocente. É inconfiável e tenta enganar o povo. Essa é a manchete no portal do UOL. Né? Então, o ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, ex-concorrente também da presidência da República, né, ex-candidato, né, afirmou hoje em entrevista ao Globo que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não aprendeu rigorosamente nada ao se colocar como candidato após sair da prisão e que ele estaria tentando enganar a população com a presunção de que o povo é ignorante e idiota. Para o pedetista, Lula não tem nada de inocente, já que ele escolheu Dilma Rousseff, Michel Temer, deu poder a Eduardo Cunha, nomeou Gedel Vieira Lima e loteou a Petrobras e o Banco do Brasil, entre outras questões que o Ciro falou. Né? O que eu gostaria de falar aqui com vocês em relação a isso. Na semana passada, a gente noticiou aqui a decisão do STF e também, em primeira mão, nas nossas redes sociais, a libertação do Lula da cadeia lá em Curitiba, né? Lá da carceragem não, lá do prédio da Polícia Federal. Não era carceragem, ele estava numa sala especial, né? Judite, abaixa aqui, ó, a Judite querendo aparecer aqui, ó, não tem jeito, né? E aí o que acontece? Vou virar aqui então. E o que acontece? Foi legal, assim, né, o Lula livre, porque, na verdade, isso foi o cumprimento da lei, da nossa Constituição. Então, isso é uma coisa, independente do lado que você está, se você gosta do Bolsonaro, se você gosta do Lula, ou gosta de quem for, ou não gosta de ninguém, a gente é regido por uma Constituição Federal, que é a lei magna, a lei maior do nosso país, e ela foi cumprida. Por isso que o Lula e outras pessoas ganharam o direito à liberdade, porque, de acordo com a nossa Constituição, a gente só pode ser preso depois que a gente esgotar todos os recursos legais, ou seja, todos os processos, ou seja, primeira, segunda, terceira instância, até o STF lá. A hora que chegar no STF, o STF condenar, está condenado, vai para cadeia. É isso que a nossa Constituição diz. Não vou entrar no mérito de como alterar, aquela coisa toda, mas eu tenho uma questão para dizer sobre a nossa esquerda brasileira. O problema da nossa esquerda brasileira hoje... Judite, fica um pouquinho mais para cá, peita. Isso aí, pronto. Agora ela está aqui me mordendo. Então, o problema da nossa esquerda brasileira é que a nossa esquerda, não estou dizendo toda da esquerda, tá? Mas, num modo geral, parece que a nossa esquerda ela acaba focando só na imagem do Luiz Inácio Lula da Silva, só do Lula.
Não vou entrar aqui em méritos dizendo que porque ele é um estadista, tal, e ele é conhecido, ele é uma personalidade. Eu não vou aqui dizer, a minha ideia aqui não é ficar falando de qualidade em relação a isso. O que eu digo é que, justamente, o Lula ficou preso, de acordo com o Intercept mesmo, várias denúncias injustamente, e agora que está solto, virou a última esperança das pessoas da esquerda brasileira. Não digo todos, por favor, mas uma grande maioria. E é o que a gente acaba vendo. O que a gente precisa pensar, e o que você que é de esquerda precisa pensar é o seguinte: e você que é de direita, e você que é liberal, e você que é conservador, enfim, todos nós temos que pensar o seguinte: o povo brasileiro elege pessoas, elege super-heróis na política, e isso não é de hoje, desde a redemocratização. Então, sempre, para prefeito, para presidente, para governador, a gente sempre acaba elegendo o herói. É o mito do herói nacional. Para alguns, o herói hoje, o tal mito, é o Jair Bolsonaro. Para outros, o herói hoje é o Lula. Para uns, o herói é o Ciro. Para outros, o herói pode ser a Marina. Para outros, o herói já foi o Enéas. Maluf, então, nem se fala. Marta já foi heroína. E hoje, só Deus sabe como ela é chamada pelos dois redutos. A questão toda, amigos, telespectadores, com todo o respeito, é que o que eu acredito é que tá na hora do povo parar de votar em herói. Tá na hora do povo parar com isso. Do povo começar a votar naquele que vai fazer o melhor para você, aquele que vai trazer emprego, aquele que vai trazer um crescimento, aquele que vai governar para todos e não só para os mais ricos. Que é o que está acontecendo agora. Desculpa, mas eu não vejo indícios que esse governo tá governando para os mais pobres. Quem é mais pobre está se ferrando. Me desculpa, mas é a verdade. Aliás, a classe média para baixo está todo mundo se ferrando. Ai, mas aqui o Bolsonaro cancelou o seguro DPVAT lá do carro. Ah, isso é ótimo. Tá, você não vai pagar o seguro obrigatório, mas você tá pagando um monte de imposto, um monte de coisa. Isso, porque eu ainda não falei do cartão corporativo do Bolsonaro aqui, mas eu vou falar. Ai, Vitor, você tá gritando. Não, eu tô falando com convicção. Eu falo alto, normalmente eu falo alto mesmo. Me desculpe se você não gosta. Mas é isso que a gente tem que pensar. E para encerrar o programa, eu deixo esse pensamento para você. Será que nós estamos fazendo bem para o nosso país, nomeando heróis para nos representar? Ou a gente precisa repensar que tipo de representante a gente quer? Será que o Lula tem que se apresentar mesmo como um futuro presidente? Será que o Bolsonaro deveria ter sido realmente ser eleito? Ou foi só um oportunismo barato na base de um golpe que foi aplicado à nossa presidente, que também não eram lá essas coisas? Fica isso pra gente pensar e amanhã eu volto. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado a todo mundo que compartilhou. Compartilha, comenta, não concorda comigo? Escreve aí que eu quero ouvir a sua opinião e amanhã eu tô de volta aqui, sempre às 22 horas aqui na WTV. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã. Tchau!